E aí, cidadão? Como é que estamos? Fim de semana chuvoso aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Eu espero que você e sua família estejam bem. Primeiramente, se inscreva no canal, acione o sininho, compartilhe, me dá essa força aí, me ajuda muito. Bom, gente, enfim, eu vou dar a minha visão a respeito do falecimento de Preta Maria Gadelha Gil Moreira, ocorrido no último dia 20 de julho. Mas vamos começar. Preta Maria Gil Gadelha, nascida no dia 8 de agosto de 1974 e falecida agora recentemente, em 2025, no último dia 20 de julho. Era filha de Gilberto Gil, do casamento dele com Sandra Gadelha. A Preta Gil foi a quarta filha do cantor e a filha do meio desse relacionamento, que durou do ano de 1968 a 1970. Preta Gil foi vitimada por câncer coloretal, mais conhecido como câncer no intestino. Ela descobriu esse câncer no ano de 2023. Foi uma longa batalha dura contra esse câncer, entendeu? Onde ela dividiu os momentos mais dolorosos e mais comoventes nas redes sociais. Coisa que é não tão incomum hoje em épocas, enfim, de redes sociais, né, gente? Mas para continuar, o que me impressionou? Ela morreu no domingo. Então, eu sou meio moda antiga ainda, né, gente? Então, eu tava olhando no Facebook e foram incontáveis manifestações de pessoas, tanto de anônimos quanto de famosos, manifestações de pesares a respeito da Preta Gil. Alguns nomes aqui eu vou citar rapidamente, né? Então, me permita, eu tô usando uma colinha hoje, né? Porque é muita coisa, ó. Mas, dentre esses, o presidente Lula, Ivete Sangalo, Carolina Dickmann, Angélica, Luciano Huck, Fernando Torres, Ana Maria Braga, Thaís Araújo, Tiaguinho, Zezé Mota, Bruno Galeasso, Titãs, Roberto de Carvalho, viúvo da saudosa cantora Rita Lee, Simone, Xuxa, Beth Goulart, e a lista foi infindável. A lista é longa. Poucas vezes, gente, eu vou confessar, eu que sou meio ainda moda antiga nas redes sociais, porque a rede que eu ainda mais acompanho, em detrimento das outras, é o Facebook, entendeu? Mas estou melhorando. Mas, enfim, poucas vezes eu vi tanta manifestação de carinho de pesar com a morte de uma celebridade. E aí eu fui tentar entender o porquê disso. Vejam só. Nas primeiras 24 horas pós o falecimento, o nome Preta Gil, no ranking da plataforma X, antigo Twitter, aqui no Brasil, ela chegou em primeiro lugar com 1,26 milhões de menções na plataforma X e também nessas primeiras 24 horas, chegando a sétimo lugar no ranking global dessa mesma plataforma. E isso não é pouca coisa, né, gente? Mas, enfim. Aí eu fiquei pensando, ao mesmo tempo que veio as manifestações, também veio as manifestações de ódio. Então aí, para chegar nesse ponto, vamos ver como foi a vida. O que a Preta Gil fez? Ela foi apenas a filha de Gilberto Gil? Vamos lá. A Preta Gil, ela tinha uma vida intensa. Ela era uma agitadora cultural, cantora e também empresária. Ela era cofundadora, junto com mais duas pessoas que não tem porque eu estar aqui no vídeo, da Mind. A Mind era uma empresa, é ainda uma empresa, digamos, voltada para o marketing de influência. Isto é, essa empresa dela gerenciava e gerencia a carreira de mais de 350 influenciadores. E também fez muitos serviços para grandes empresas no que diz respeito a marketing digital nichado, voltado para determinados grupos específicos. Então foi aí que ela começou a fazer a sua fortuna, entendeu? Então a Preta Gil, ela realmente era uma pessoa muito descolada, era uma pessoa que tinha um grande trânsito nos artistas, até porque ela desde pequena viveu como sendo filha de Gilberto Gil e também sobrinha do Caetano Veloso, porque a mãe dela, a ex-bancária Sandra Gadelha, é irmã de Dedé Gadelha, que foi a primeira esposa do Caetano Veloso. Então, o filho mais velho do Caetano Veloso, que é o Dedé Moreno, é primo direto da Preta Gil. Então ela sempre viveu nesse cadeirão cultural, não digo na coxinha, mas nos bastidores dos shows
do pai dela, enfim. Isso, claro, né, gente? Proporcionou a ela diversas portas abertas. Mas o que eu tô pensando assim, gente? A Preta Gil, ela teve, isso não posso tirar o mérito dela, na minha visão, ela teve que galgar o seu espaço. Tanto que, além de empresária, ela foi apresentadora de 2 programas na vida dela. Um na GNT, o Vai e Vem, e o outro, o TVZ, no Multishow, que ela apresentou até, se não me engano, pelo que eu pesquisei, até meados de 2023, quando ela descobriu a doença. Entendeu? Mas, enfim, junto com essas manifestações, também vieram muitas manifestações de desdém e de ódio, isto é, tirando o mérito total da Preta Gil como profissional, como artista e como empresária, questionando a origem do dinheiro dela, e também esses ataques meio que respingando no pai dela. Ataques de ódio contra a Preta Gil, críticas, sempre foi uma constante na vida dela. E eu me lembro de um momento muito especial disso, lá em 2003, quando a Preta Gil, que você pode achar era uma cantora de qualidade questionável, lançou o disco Prêt à Porter. É um disco que ficou célebre pela temática da defesa da diversidade, da sexualidade. Enfim, a Preta Gil era uma bissexual assumida, defendia suas posições com legitimidade, tanto que na época, quando foi legalizado a questão do casamento homoafetivo no Brasil, ela fez lobby, ela foi no Congresso Nacional, fez se representar, como muitos grupos políticos organizados fazem na sociedade brasileira, ela exerceu seu direito. Então, na época que ela lançou Prêt à Porter, onde ela tinha foto seminua, ela sofreu muitos ataques. Ataques pesados, entendeu? E, gente, é fato, esses ataques que ela sofreu naquela época foi sim por ser preta parda, foi sim por ser gorda e foi sim por ser homossexual. Porque veja bem, gente, incomodar tanto foto de uma mulher seminua na capa de um CD no país da bandeira do Gugu, onde muitos artistas, muitas mulheres ficaram célebres por atingirem milhares de vendas de exemplares de capas de Playboy. O que a Preta Gil incomodava tanto? Incomodava sim porque ela fugia dos padrões, como repetindo, e sem vitimismo, sem querer aqui, digamos, levantar de maneira pueril ou de maneira proselitiva, digamos, falsamente, né, levantar bandeiras políticas, mas ela sofreu ataques sim por ser preta, por ser gorda e por ser bissexual. Tanto que, numa entrevista recente, ela confessou que, na época, ela fez uma coisa que mais ou menos semelhante que o Felca fez recentemente. No antigo Twitter, lá em 2003, 2004, por aí, ela entrou, disfarçada, não sei como, né? Ela entrou num grupo que tinha, na época, o seguinte título: Eu odeio a Preta Gil. Para entender o porquê de tantos ataques, o porquê de tanto ódio, o porquê de tanta difamação. E ela viu lá, chamava ela de macaca, de rolho de poço, enfim. Os ataques eram mesmo por ela ser, digamos, diferente daquele padrão aceitável que nós estamos acostumados até o presente momento, até poucos anos atrás, a ver na televisão. Da mulher de cabelo liso, da mulher magra, da mulher com a cutis mais clara, enfim. Digamos assim, não vou usar bem essa palavra, gente, não quero aqui dividir as pessoas por cor, mas esse egocentrismo que havia, assim, digamos, na música, no jornalismo, enfim, nas capas dos discos, e de repente ela, preta, com tudo, e tira essas fotos seminuas, o que não era novidade desde os anos 80 no showbiz brasileiro. A novidade é que ela é uma mulher gorda, preta, orgulhosa, sem vergonha de ser o que ela é. E isso incomodou muita gente na época. Então, desde aí, vieram, digamos, essas manifestações de ódio. Mas voltando, a Preta Gil não foi só essa foto nua. Ela também tinha o Bloco da Preta, que reunia milhões de pessoas no Rio de Janeiro e também no Nordeste. Então, ela sempre, digamos, teve muitos amigos, ela sempre foi muito receptiva às diferenças, digamos assim, essas pessoas de grupos minoritários, historicamente perseguidos. E isso, digamos, nas pessoas menos tolerantes, gerava, assim, pavor e repulsa.
E lembrando também, né, a Preta Gil foi integrante fixa do Esquenta, o programa que marcou época na Rede Globo, aos domingos à tarde, entre os anos de 2011 até 2017. Então, enfim, gente, como eu posso dizer para vocês, a minha visão desse assunto. A Preta Gil também tinha um outro fator que eu vi que ficou nítido nesse Via Crucis até o final. As amizades profundas e sinceras. E isso com certeza gerou muito ciúme e raiva em quem não gostava dela por esses motivos que eu falei anteriormente. Veja só, uma amiga muito próxima dela, Carolina Dickmann, que tem um perfil diferente da Preta Gil, é discreta, fala muito pouco da sua vida amorosa, sua vida sexual. Digamos assim, a declaração mais, digamos, entre as polêmicas da Carolina Dickmann foi recentemente, quando ela falou que na vida dela, ela só foi pra cama com um homem quando estava apaixonada. Isso não passava mais, isso não, digamos assim, ela só foi pra cama com 4 ou 5 homens na vida dela. Isso até gerou um escândalo ao contrário. O quê? Por ela ser trabalhado anos na Globo, achava que ela era mais uma promíscua, mais uma louca, e não. Pois é, a Carolina Dickmann, que tinha um perfil completamente diferente da Preta Gil, era amiga íntima. Ela praticamente paralisou sua vida para cuidar da Preta nesses últimos tempos. E para não dizer que a Preta, por ser filha de Gilberto Gil, vivia numa redoma, ela também tem um drama pessoal. Além da doença, o marido dela, na época que ela descobriu a doença, em 2023, o nome do cara até anotei aqui, era Roberto Godoy, atraiu com uma outra amiga dela no período que ela descobriu a doença. Tanto que tem uma declaração da Preta Gil, na época, ela diz assim, ó: os meus amigos me protegeram, eles vieram com tudo pra cima de mim, eu estava abandonado em casa. Então, os meus amigos estavam ali me dando banho, enquanto ele estava na rua, me dando banho, me dando comida, estavam na rua. Aí eu te pergunto, uma reflexão entre nós, quantos amigos, não vale parentes de sangue, tios, irmãos, mas quantos amigos seus seriam capazes de parar tudo para cuidar de você numa situação como essa, numa doença agressiva, invasiva, como é o câncer? A Preta Gil tinha esse patrimônio pessoal. Tanto é que foi criado um grupo chamado, Turma do Sorriso, que foi um grupo de amigos da Preta Gil que se reuniam para compartilhar mensagens alegres e de estímulo para que ela tivesse coragem para enfrentar a doença. Tanto que a Preta Gil veio falecer em Nova York. Amigos foram junto com ela. Tanto que é só você ver nas redes sociais, amigos foram junto com ela e ficaram o tempo todo ali, lado a lado, enfrentando cada sessão de quimioterapia, cada cirurgia. O tempo todo ela foi amada e compartilhada. Isso é um patrimônio pessoal. Então muitos julgavam a Preta Gil por ela viver num ambiente familiar mais liberal, sendo que, exemplo disso, desde berço, o Gilberto Gil, quando se separou da Sandra Gadelha, se separou de maneira pacífica, civilizada, tanto é que ela casou com a Flora Gil, que é a esposa atual dele há mais de 30 anos, entendeu? Teve mais 3 filhos com ela, e ambas se dão bem, porque elas têm em comum o pai de seus filhos, que são meio-irmãos, e compartilham uma vivência familiar frutífera, né? Tanto que os filhos do Gilberto Gil estão aí. São músicos, são apresentadores. E ao que me consta, quebrando a expectativa negativa de alguns conservadores, não de todos, os filhos do Gilberto Gil são pessoas decentes, vivem sua vida normal como qualquer um de nós. Não é? A mais famosa e a mais desafiante é a Preta Gil, justamente por ser essa mulher em busca de liberdade e de autoafirmação. E quero dizer aqui para você, gente. Cristiano, você concorda com tudo que a Preta Gil fazia ou falava? Não. Absolutamente. Mas reconheço nela o quê? A busca pela liberdade. Nunca foi hipócrita. Entendeu? Ela realmente tirou seus esqueletos do armário. Entendeu? Então eu acho isso bacana, eu acho isso mérito, eu acho isso bonito, porque na hora da sua morte ela tinha ali entre seus amigos pessoas
de perfis completamente diferentes do dela e diferente entre si também. Prova disso foi esse, como é que eu falei agora, essa turma da alegria, essa união de amigos que foi com ela até o fim. E aí, gente, concluindo esse vídeo, o que eu achei mais bonito foi essa relação dela com o pai. Por quê? Gente, não é fácil um pai chegar numa cama de hospital, olhar para a filha e dizer: deixe-se ir, deixe-se levar. Se tá ruim para você, se tá sofrendo demais, da minha parte, eu como meu pai, te dou a benção para você desistir e ir para outro lugar. Ser uma ancestral. É uma coisa que o Gilberto Gil sempre cultivou. A música Drão, que é um dos maiores sucessos do Gilberto Gil, uma música lindíssima. Gente, eu recomendo. Para mim, a melhor versão dela é a versão do Caetano Veloso, lançado no disco Prenda Minha, de 1999. Eu até tenho esse CD aqui em casa, esqueci de pegar agora, não vou ali para não interromper o vídeo. Mas uma versão belíssima do grande amigo da vida dele, do Gilberto Gil, parceiro com Caetano Veloso. Aquele disco Prenda Minha, ele vendeu, é o disco mais vendido do Caetano Veloso, vendeu 1 milhão de cópias em 1999. E o carro-chefe foi a música Sozinho, uma belíssima versão do Caetano Veloso ao violão, Sozinho, que é a música do Peninha, aquela Às vezes no silêncio da noite, enfim. Eu tenho esse disco, eu tenho esse CD aqui em casa, assim como também nunca fui um fã, mas também tenho uma admiração pelo Gilberto Gil. Eu tenho aqui também o CD Quanta, que foi o CD que fez com que ele ganhasse Grammy em 1998, mas não foi o Quanta gravado de estúdio, que é que eu tenho em casa, e sim o Quanta Live. Mas voltando, gente, essa relação dela com o pai e aquele momento comovente naquele show, se não me engano, foi em São Paulo, em que ela, amparada por amigos, se senta e compartilha a música Drão com o pai e ele se emociona, é um momento muito bonito e que eu me pus um pouco como pai no lugar de Gilberto Gil. O que o Drão fala? É o fim do relacionamento em que o sentimento dele, no caso com a Sandra dele, quando ele se separou em 1980, depois de toda aquela coisa do exílio, toda aquela efervescência cultural daqueles anos de chumbo, eles viram que o sentimento deles de amor e mulher carnal tinha se transformado em outra coisa, uma admiração mútua da vida perante os filhos, mas não era mais aquela relação homem-mulher. Então se separaram de maneira tranquila, de maneira civilizada, como eu já falei anteriormente. E nessa daí, o Gilberto Gil, na sua genialidade de músico e instrumentista, nos premiou com Drão. E que é uma música que fala de despedida e também da transposição de um sentimento, que o amor tem que morrer para germinar. Então, essa música, essa alquimia poética, foi a olhos vistos para o mundo ver a despedida de um pai com a filha. E que, mesmo depois da morte, esse sentimento dentre os dois, de pai e filha, ia se transformar em gratidão eterna. Tanto é que isso que agora faz com que o Gilberto Gil tenha força para engolir o luto da sua filha, como ele diz, sua filha mais esperitada, e seguir em frente. E ironia, né, pessoal? A turnê de encerramento, de despedida dele do palco é Tempo Rei. Então, o que é o Tempo Rei? Na minha visão aqui do cidadão mediano. É essa coisa de aceitar os ciclos da vida, do fim, das transformações dos sentimentos. Mesmo que seja uma coisa dura, que ninguém merece passar, que é a perda de um filho. E que é uma experiência que, infelizmente, o Gilberto Gil e sua ex-esposa, Sandra Gadelha, já passaram, sendo que o filho mais velho da Preta Gil, do casamento da mãe dela com o Gilberto Gil, Pedro, morreu no acidente de carro em 1990. Então, logo depois desse show em que a Preta se despediu do Gilberto Gil, através da música Drão, espiritualmente, ela foi para os Estados Unidos, foi para Nova York tentar, né, esse tratamento especial, que era uma última chance, já que os tratamentos tradicionais aqui no Brasil não tinham mais efeito. Então, gente, resumindo, pessoas como a Preta Gil, que desafiam o status quo, que buscam sua liberdade e que
não se deixe diminuir no seu direito de existir por não seguir determinados padrões, por não temer passar por certas críticas, sempre vão quebrar tabus, sempre vão gerar, digamos, reações reacionárias na sociedade. Lembrando, né, gente, que nós estamos no país da Flor de Lis, que era uma pastora deputada federal que pregava uma coisa e na vida pessoal submetia os filhos para outros pastores, né, a orgias. E recentemente agora nós tivemos também um bispo que na sua congregação condenavam ao inferno adúlteros homossexuais e à noite ia fazer sei lá o que, vestido de peruca e calcinha. O que é a gente? Na nossa sociedade brasileira, nós temos muito problema de ambos os lados, tanto do lado destro quanto do lado canhoto, de hipocrisia, de condenação moral e de injustiça. Isto é, você ter que adorosamente vender um lado, digamos assim, assumir um lado desse embate político, dessa polarização, e você está proibido de ver qualquer mérito, de ver qualquer qualidade numa pessoa que pense diferente e que esteja, digamos, na trincheira desse combate do outro lado. Isso com certeza se refletiu, esses preconceitos, esses julgamentos apressados, se refletiram na vida da Preta Gil e também do seu pai, mesmo sendo mesmo no alto, digamos assim, dos seus 80 anos, sendo um octogenário muito bem vivido, de grande sabedoria. Enfim, gente, que a Preta Gil descanse em paz, que o Gilberto Gil encerre sua carreira muito bem com a sua turnê de despedida dos palcos Tempo Rei, e que tomara que nós, como sociedade, melhoramos. Todos nós temos nossos preconceitos e nossos medos. Eu também tenho e dia a dia tento melhorá-los, enfrentá-los ou eliminá-los. Então essa é a minha visão sobre a Preta Gil e o nosso Brasil e o nosso tempo. Se inscreva no canal, assine o sininho, compartilhe se gostar, entendeu? E segue o baile. Até o próximo vídeo. Tchau!